Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Hoje nós estamos aqui, dia 2 de junho de 2025, nessa segunda-feira, agora às 10 horas da noite. Nós estamos hoje na nossa 29ª parte do nosso estudo do livro do Apocalipse. No estudo passado, nós falamos ali a respeito do capítulo 14, do Apocalipse. Falamos a respeito do último chamado de Deus para a humanidade, quando ele vai enviar um anjo para pregar o evangelho, para chamar as pessoas ao arrependimento. E logo depois virá o juízo de Deus. Logo depois virá o juízo sobre todos os povos, que está predito praticamente na Bíblia toda, E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Apocalipse, lá no capítulo 15, Seria muito bom também se quando você estivesse assistindo conosco, você acompanhasse também com a sua Bíblia aberta, tá? Se você pode, abra lá comigo, Apocalipse capítulo 15. Nós finalizamos o estudo passado, quando nós falamos a respeito da videira da terra, que todas as nações serão ajuntadas pelo Senhor Jesus, pela sua foice, como nós vimos aqui no estudo passado. E ele vai ajuntar todos para o grande dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da vingança do nosso Deus, Como você encontra a respeito desse dia também na Bíblia, E eu quero ler com você aqui no capítulo 14, acima do versículo 1, nós vamos começar a falar a respeito dos 7 flagelos, Uma boa noite, dona Naildes, dona Cristina, dona Maria, seu José, todos os que estiverem aqui conosco, seu Júlio, daqui a pouco deve estar por aqui também, Deus abençoe, vamos em frente, igreja. Apocalipse, capítulo 15, acima do versículo 1, tem um subtítulo que diz assim, os 7 flagelos, Verso 1 diz assim, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Olha isso. Nós vimos aqui no nosso estudo os 7 selos do Apocalipse. Em cada selo virá um flagelo sobre essa terra. Nos 7 selos, nós vimos também as 7 trombetas do Apocalipse. E serão flagelos piores do que os 7 selos, as 7 trombetas. E logo após as 7 trombetas, nós vamos ver agora aqui, daqui a pouco, a partir do capítulo 16, a respeito das 7 taças, que são todos juízo de Deus sobre os povos, sobre as nações, Vamos lá. Versículo 2 diz assim, os redimidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Versículo 2 diz assim, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui o apóstolo João, ele viu todos os salvos da grande tribulação, Todos aqueles que venceram a besta, que venceram a sua marca, todos aqueles que perseveraram. E ele viu, ele teve uma visão, da glória de Deus. Ele viu como que um mar de vidro, limpo, cristalino, E ali ele viu todos os salvos ali da grande tribulação com harpas de Deus nas mãos, sempre para louvar e adorar a Deus, Verso 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ali o apóstolo João viu todos os redimidos da grande tribulação, cantando o cântico de Moisés, que você encontra no livro de Êxodo, e o cântico do Cordeiro, que é um cântico de redenção, um cântico de louvor, de glória, pela grande salvação que o Senhor efetuou sobre a vida deles, sobre todos aqueles salvos da grande tribulação. O cântico de Moisés, ele foi cantado quando Deus abriu o mar vermelho, e o povo passou em terra seca, e Deus destruiu os inimigos logo após eles, E isso vai acontecer também no final da grande tribulação. Os últimos salvos ali, os que forem da grande tribulação, estarão diante de Deus, e o Senhor vai destruir todos os seus inimigos também na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. A mesma forma que Deus fez com o povo de Israel, quando fez o povo passar pelo Mar Vermelho e destruiu o faraó
e os seus homens atrás deles, a mesma forma vai ser nos últimos dias. Os últimos salvos subiram aos céus, que virão da grande tribulação, e o Senhor vai destruir, vai esmagar todos os seus inimigos, todos os seus adversários, né? A gente tem que entender que Deus ele vai trazer o juízo dele. Deus vai trazer o juízo dele sobre todos os ímpios, né? Sobre todos os rebeldes, assim como ele fez com aquele povo do Egito, né? Aí esse povo louvando e adorando a Deus, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha isso. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Aqui é uma profecia a respeito do milênio, né? Os 1000 anos que o Senhor Jesus Cristo vai estar aqui nessa terra, né? E todas as nações o adorarão, né? Boa noite, seu Júlio, Deus abençoe em nome de Jesus. Igreja, nesse versículo 4, vamos ler ele novamente, aqui é o verso 4, ó. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, né? A justiça do Senhor, hoje para nós como igreja, na época da graça ainda, hoje nós buscamos o reino de Deus e a justiça do Senhor, né? Que é sermos salvos pelas obras do Senhor Jesus, ou pela obra que ele completou naquela cruz. E todas as nações adorarão e servirão ao Senhor para sempre, né? Isso aqui está profetizado em várias e várias passagens da Bíblia. Separei uma palavra lá no Salmo 66, deixa eu deixar marcado aqui. Salmo 66, lá no versículo 4, a Bíblia diz assim, ó. Salmo 66, verso 4. Diz assim, ó. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti e salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aí fala, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. E em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes, né? Aqui é um louvor, aqui é uma oferta de gratidão, o título desse salmo, né? Onde toda a história, gente, onde o povo de Deus serviu a Deus fielmente, sempre viu as grandes obras de Deus, como se faz hoje também. O crente que conhece a Deus, ele vê as grandes obras do Senhor. Ele vê o livramento, ele vê a mão de Deus em coisas maravilhosas, né? Esse é o motivo verdadeiro do nosso louvor a Deus, que são as grandes obras que o Senhor faz, o grande livramento, a misericórdia, a graça, o perdão que o Senhor derrama sobre nós. E assim vai ser também com esse povo nos últimos dias, né? Vamos lá, gente. Versículo 5, Apocalipse, capítulo 15, verso 5, diz assim, ó. Deus envia os flagelos. Está escrito assim, ó. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Santuário do tabernáculo do testemunho, onde se encontra a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que foi feita aqui na terra foi uma réplica da arca que se encontra nos céus, tá? Como eu disse para vocês, gente, se você comprar uma boa Bíblia de estudo, a maioria dos versículos que a gente lê aqui, ele vai dar para você várias e várias referências, tá? Várias e várias. Cada versículo que eu li com você aqui, se eu for ver aqui na Bíblia de estudo para ler com vocês, era para a gente ir em três livros diferentes, cada versículo, 2 livros. Era para a gente buscar várias referências na Bíblia, mas o nosso objetivo aqui é fazer um estudo mais resumido, né? Lembrando mais uma vez que estudar o livro de Apocalipse, gente, são cerca de 500 tópicos, né? Cerca de 500 tópicos. Existem muitos livros ótimos que você pode comprar para você estudar o livro do Apocalipse, tá? Se você for numa livraria evangélica, ou se você comprar pela internet, você vai comprar livros sobre escatologia, né? Escatologia, estudo das últimas coisas. Tem muitos livros excelentes para você ler, para você examinar o livro de Apocalipse. Então, mas o nosso intuito aqui é fazer um estudo mais resumido.
Mas se você comprar uma Bíblia de estudo, você vai ver que você vai lendo com a sua Bíblia normal, lendo na Bíblia de estudo, e cada versículo ali vai dar várias referências, né, para você ir no Antigo Testamento, para você em várias passagens a respeito daquilo que está sendo dito no livro de Apocalipse, tá? Aí continuando, verso 6, ó. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com uma cinta de ouro. Olha isso. 7 anjos que o apóstolo João viu no santuário de Deus. Eles vão sair de lá, como está escrito aqui, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Os flagelos piores do que os selos, piores do que as trombetas, são 7 taças que vão ser derramadas. Elas estão lá no santuário de Deus, onde a ira do Senhor, a cólera do Senhor está sendo guardada para ser derramada nos últimos dias. E a ira de Deus e a cólera de Deus também é manifesta no inferno constantemente para todas as almas que estão lá, tá? E o inferno vai ser lançado num lugar pior ainda, que é o lago de fogo. E nós vamos ver isso, tá lá em Apocalipse, no capítulo 20, tá bom? Você pode encontrar lá ainda, acho que a partir do versículo 11, que a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos ler de novo o verso 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cinzas de ouro. Olha isso. Olha como que o apóstolo João, ele viu a visão daqueles anjos, né? Vestidos de linho puro, representando a realeza, a grandeza, o poder de Deus, a pureza de Deus, né? Resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro, representando a honra de Deus, a glória de Deus, o serviço maravilhoso que eles prestam diante de Deus. E assim também tem que ser cada cristão, né, revestido da glória de Deus, das virtudes espirituais do Senhor. Versículo 7, ó. Então, um dos 4 seres viventes, que são os 4 anjos que nós já lemos antes, né, nos estudos passados, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Olha isso. Os 7 anjos que saíram do tabernáculo, da presença de Deus, eles saíram com as suas mãos, levando cada um uma taça. 7 anjos, cada um com uma taça. 7 taças, 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Olha isso. Cheias da cólera de Deus, da ira de Deus, que foi apaziguada por causa do sangue de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós devemos ser cobertos no sangue de Jesus Cristo, lavados, para que a ira de Deus se aparte de nós. E o sangue de Jesus nos torna justos, nos torna limpos aos olhos de Deus, né? O sangue do Senhor que apazigua a ira do Senhor, que apazigua a ira de Deus. Mas nesse tempo aqui da grande tribulação, nesse ponto aqui, o juízo já vai estar sendo derramado. Quando o anjo veio lá na primeira voz, que eu li com vocês no estudo passado, ali, os últimos salvos que aceitaram a Cristo já estão com Deus já. Então aqui é somente para os ímpios. Então toda a ira de Deus vai ser derramada, assim como o inferno é o lugar da ira de Deus. Assim também como que a pessoa que ela rejeita o sangue do Cordeiro, rejeita o sacrifício de Cristo, a ira de Deus também vem sobre aquela pessoa quando ela não se arrepende. Ela morre e vem os demônios e leva a alma dela para o inferno. A Bíblia nos ensina todo esse respeito, né? Então esses anjos saíram com essas 7 taças. Versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então esses 7 anjos saíram da presença de Deus, do reino de Deus, e vão vir com as suas taças para derramar esses flagelos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 16, né? A Bíblia fala sobre o primeiro flagelo. Diz assim, ó. Ouvi vinda do santuário
uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Igreja, olha isso. O primeiro anjo vai vir com o flagelo de Deus. E esse flagelo vai ser derramado sobre essa terra. E ali vai ser manifesto em todos os homens. Desculpa, só um instante. Ali vai manifestar em todos os homens, por causa desse flagelo, úlceras, como está escrito aqui, malignas e purulentas, né? Desculpa, vamos usar novamente, tive que ajustar o volume aqui do fundo que estava muito alto. Vamos lá, vamos ler de novo, só o verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Úlceras que estouraram para fora, né? Malignas e perniciosas, fervendo, pegando fogo, né? A semelhança de Lázaro, né? Quando ele estava ali na porta do rico, né? E o corpo dele era cheio de úlceras malignas que queimam constantemente no corpo de bilhões e bilhões de pessoas. Todos aqueles que estiverem nessa época, nesse tempo, né, longe da presença de Deus, imagina isso você, gente, vindo um anjo do céu e derramando sobre todas as nações, derramando sobre todos os povos, essa taça com a ira de Deus. E instantaneamente úlceras estourando no corpo de todas as pessoas. Úlceras malignas e purulentas. Imagina o sofrimento dessas pessoas. Imagina a angústia terrível desses povos. E lembrando, se você ainda não assistiu, assista os 7 selos e as 7 trombetas. São juízos terríveis. E vai vir tudo na sequência um do outro, tá? Tudo na sequência, grande juízo, cólera de Deus sendo derramada sobre todas as nações, né? Vamos lá, versículo 3, ó. O segundo flagelo, diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha isso, gente. Se você leu conosco, se você acompanhar na sua Bíblia sobre os 7 selos e as 7 trombetas, você vai ver que vai chegar, se eu não me engano, no momento das trombetas, que a terça parte da vida do mar vai ser morta. E Deus vai atingindo tudo, só que esse último flagelo é que vai ser pior do que todos. Imagina isso, gente. Todo o mar, os mares do nosso planeta, todo ele vai se tornar como sangue de morto e vai morrer todo ser vivente no mar. Bilhões ou trilhões de vidas que existem no mar dos peixes, todos os animais. Sangue de morto, aquela coisa grossa, aquela coisa horrível. Imagina isso, o mar do mundo todo. Isso aqui vai acontecer no final de todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor Jesus veio para salvar o homem da ira, da cólera de Deus. Veio para nos salvar de tudo isso aqui. Né? A todos aqueles que morreram antes da grande tribulação acontecer e morreram sem a salvação, eles vão sofrer eternamente no inferno, no lago de fogo. Agora imagina isso, gente. As pessoas com úlceras no corpo todo, estourando, tormento terrível sobre elas. E isso sobrevindo de todos os tormentos aqui que a gente já viu dos 7 selos e das 7 trombetas. Esse segunda taça, esse segundo flagelo, né, sendo derramado todo o sangue do mar se tornando como sangue de morto. Como não, né? Se tornando em sangue de morto, né? Versículo 4, o terceiro flagelo, diz assim, ó. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo,
pois julgastes estas coisas. Igreja, olha isso. Terceiro flagelo. O anjo vai derramar sobre toda a fonte de água doce, como está escrito no verso 4. E derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Imagina isso. Toda a água doce do mundo, a água do mar, já como sangue de morto. Toda a água doce do mundo se tornando em sangue. Só que ele diz algo aqui, esse anjo diz uma coisa, verso 5. Ó. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Muita gente pensa que Deus é mau, pensa que Deus é perverso. Infelizmente, muita gente tem a mente dessa forma. Quando esse anjo declara que tu és justo, que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Igreja, exatamente a justiça de Deus, a gente pode dizer dessa forma, obriga o Senhor a castigar. A justiça do Senhor, a santidade do Senhor o obriga, entre aspas, a castigar o homem. Deus, ele não pode fazer parte, Deus não faz parte de nada que é errado. A sua justiça vem como obrigação, trazendo juízo sobre as pessoas. Tu és justo, ó Senhor. O Senhor é justo porque o Senhor julgou essas coisas. Quer dizer, a própria justiça de Deus é manifesta em castigo aos homens que não se arrependem. É manifesta em castigo. Como que Deus seria Deus se ele não trouxesse justiça? Se ele deixasse tudo corresse solto e não houvesse punição? A gente tem que entender isso, gente. Existe punição. E a punição, ela vem sobre todo aquele que resiste, sobre todo aquele que vive impiamente, né? A gente tem que tomar um cuidado gigantesco. A Bíblia diz que a gente tem que temer a Deus, igreja. A gente tem que temer ao Senhor verdadeiramente, né? E não ao mal, mas temer a Deus é andar na presença dele, é temer segundo a palavra dele. Então vamos continuar aqui, versículo 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Imagina isso. Lembra do primeiro flagelo? Úlceras purulentas explodindo na pele de todo mundo. A água do mar como sangue de morto. E logo em seguida que todas as águas, toda a fonte de água doce vai se tornar em sangue. As pessoas vão beber sangue. Imagina isso. As pessoas aí, em todo o sofrimento delas, toda aquela angústia que elas vão procurar água, elas só vão ter sangue para beber e para jogar sobre as feridas delas. Por quê? Porque eles derramaram, igreja, como diz aqui o verso 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, porque são dignos disso. Olha isso. Eles rejeitaram a salvação do Senhor. Igreja, nunca peça para Deus, Senhor, me dá o que eu mereço. Nunca peça isso. Nunca peça. Se nós recebêssemos o que a gente merece, irmão, a gente merece a condenação eterna. Ninguém é bom para ser salvo. Ninguém é bom para ser salvo. Ninguém é salvo pela sua própria justiça. O Senhor vai dar sangue a esses povos, porque na época da grande tribulação, vai ser o período onde mais pessoas serão mortas em todos os tempos. Vão matar todos os santos, todos os profetas que estiveram na grande tribulação, todos eles serão mortos. Nunca vai haver uma matança tão grande, perseguição, como no período da grande tribulação. Então essas pessoas terríveis e perversas aqui, o Senhor vai dar sangue, porque na época da grande tribulação vai derramar sangue de todos os salvos serão mortos, né? E a gente vai ver isso melhor, acho que no capítulo 18, 19 e 17 de Apocalipse, né? Continuando, versículo 7. Ouvi do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Olha isso, gente. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Igreja, ninguém pode contestar o juízo de Deus. São todos verdadeiros e justos. Só nesses 3 versículos que eu li com você aqui, se você for pegar na Bíblia de Estudo, já era pra gente em um monte de passagem, várias passagens em Salmos, em várias passagens na Bíblia, falando sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a mão estendida de Deus, para que o homem se arrependa, sobre a paciência de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Era pra gente um monte de versículo aqui, um monte.
A gente tem que entender que Deus é justo nos juízos dele, naquilo que ele determina, ele é justo, ele é perfeito em todas as coisas, né? O ser humano, muitas vezes, ele fica indagando, por que o mal acontece? Por que isso? Por que Deus não existe? Não sei o que lá. Igreja, Deus se revela na palavra dele. O mal é que as pessoas ficam longe da palavra de Deus. Elas se distanciam da verdadeira palavra de Deus, de como andar com Deus segundo a palavra dele, e elas sofrem terrivelmente por causa disso. Então, primeiro flagelo, úlceras. Terceiro flagelo, o sangue, né? Toda a água do mar vai se tornar como sangue de morto. Terceiro flagelo, todas as fontes de águas vão se tornar em sangue no mundo todo, né? O que as pessoas vão beber nesse período. Continuando, versículo 8. O quarto flagelo, diz assim, ó. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Igreja, olha isso. O quarto anjo vai derramar a sua taça sobre o sol, e vai ser dado queimar os homens com fogo. O sol, quando esse anjo derramar essa taça, igreja, o sol vai se tornar muito mais quente do que ele é, a ponto de queimar os homens, né? Como tem uma profecia lá no livro de Joel, que no dia da justiça de Deus, a Bíblia diz que está lá no livro de Joel, a Bíblia diz que os olhos dos homens vão apodrecer ainda com os homens vivos. Dentro do, né, dentro da sua, no interior dos olhos de todas as pessoas vão apodrecer. Vão pegar fogo e vão apodrecer, ainda com as pessoas todas vivas. Essa profecia está lá no livro de Joel, que fala a respeito do dia da vingança do Senhor. Então o quarto anjo vai derramar a taça sobre o sol. Imagina isso, gente. Imagina isso. Sem água, as pessoas com o corpo cheio de úlcera, maligna, purulenta, estourando, explodindo. A água do mar como sangue de morto. A água doce como sangue que as pessoas vão usar. Meu Deus do céu. E ainda o sol fervendo, queimando todas as pessoas. Ninguém vai conseguir escapar disso. Versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Olha isso. Olha a maldade, olha a dureza do coração dos homens, gente. Olha a perversidade do coração das pessoas. Todas as pessoas na terra vão se queimar quando o quarto anjo derramar a taça dele sobre o sol. Vai se tornar tão quente, não vai matar as pessoas imediatamente, mas vai queimar todas as pessoas. Olha o juízo de Deus que vai ser derramado sobre essa terra. Olha isso. Ainda o quinto flagelo, né? Verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, é o trono do anticristo, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Meu Deus. O trono da besta, nós vamos falar a esse respeito a partir do capítulo 17. A Bíblia fala sobre a descrição da grande meretriz. Aí a gente vai ver um pouco como vai ser o reinado do anticristo aqui nessa terra, como vai ser o sistema dele nesse mundo. Capítulo 18 também, o anúncio da queda da Babilônia. A gente vai ver também como vai ser o sistema do anticristo na grande tribulação, de perversão, corrupção, sujeira, prostituições de todos os tipos. A gente vai ver isso no capítulo 17 e no capítulo 18. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 10, e derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino, o reino vai ser a grande Babilônia que o anticristo vai restaurar, vai trazer nessa terra. Babilônia é um sistema de perversão, iniquidade, pecado, sujeira e imundície que vai estar no mundo todo, onde todas as pessoas vão receber a marca dele, como eu disse no estudo passado. Ali vai ser removido, vai ser morto toda a consciência das pessoas, não vai ter mais amor, não vai ter mais nada. As pessoas vão se entregar a todo tipo de assassinato, morte, perversão, coisas terríveis elas vão fazer, né? Terríveis como nunca houve antes na face da terra, tá? E diz assim, cujo reino, verso 10, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Imagina isso, gente.
Todas as pessoas com um corpo cheio de úlcera, maligna, purulenta, pegando fogo, queimando tormento. O mar como sangue de... Como não? O mar, todo o mar da terra como sangue de morto. Todas as espécies mortas, o odor, o fedor sobre toda essa terra. As águas doces, todas elas, todas as fontes, tudo como água de sangue, tudo como sangue, aliás. As pessoas vão beber sangue e vão jogar sangue sobre si. E o quarto anjo vai derramar sua taça sobre o sol vai ficar muito mais quente e vai queimar todas as pessoas. O quinto anjo vai derramar a taça dele também sobre toda a terra, sobre o trono da besta, mas vai influenciar toda a terra, onde as pessoas vão sentir um tormento terrível na alma delas, que elas vão chegar ao ponto de ficarem remordendo a língua, de tanta dor que elas vão sentir. Tanta dor e tormento com esses 5 flagelos até aqui. Olha o juízo de Deus terrível que vai ser derramado sobre todas as nações. Agora aqui a gente tem, de longe, a gente tem uma noção como é o inferno, tá? Que o inferno existe, o inferno é real. E existem bilhões e bilhões de almas que já estão no inferno aguardando para serem julgadas. E a gente vai falar melhor sobre o inferno lá no capítulo 20. Agora olha o juízo de Deus que vai ser derramado sobre essa terra. Homens remordendo a língua por causa do tormento que eles vão sentir. Até aqui 5 flagelos, ainda faltam 2, né? Vamos ler de novo só o versículo 11, ó. E blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Pode esquecer, não vai haver mais arrependimento. Recebeu a marca da besta, esquece. Consciência vai ser cauterizada, como falamos no estudo passado. Amor, qualquer tipo de sentimento bom vai ser morto na alma da pessoa para sempre. Eu expliquei isso no estudo passado. Mesmo hoje, as pessoas ficam pecando, chega uma hora que a pessoa, ela fica cauterizada até ela não sente mais nada, tá? Então a gente tem que, nós explicamos isso no estudo passado, né? Vamos lá, 6º flagelo, né? Versículo 12. Tá escrito assim, ó. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Igreja, rio Eufrates, ele fica ali ao redor de Israel, na Palestina, ali para aqueles lados. Isso, ó, esse versículo 12 aqui, se você tiver uma boa Bíblia de estudo, vai te dar várias referências, tá? Isso aqui é uma profecia, não só do versículo 12, mas essa profecia que tá em todo o Antigo Testamento. Onde o Senhor vai fazer, o rio Eufrates, ele vai voltar a ser cheio novamente agora nos últimos dias, tá? Ele vai voltar a ser cheio de novo. Ele é um dos 4 rios, né, que envolvia o Jardim do Éden ali, né, envolto ali da Palestina. Um dos 4 rios, ele vai voltar a ser cheio tudo de novo. Isso é uma profecia que está na Bíblia. Se você pegar uma Bíblia de estudo, quando chegar nesse ponto aqui, ele vai levar você para um monte de passagem no Antigo Testamento. Vou falar aqui para você resumidamente só por cima. O rio Eufrates, ele vai voltar a ser cheio novamente, ele vai secar. Quando ele secar, por quê? Porque Deus vai preparar aquele lugar para a batalha do Armagedon, ou Vale do Megido. Deus vai preparar onde ele vai ajuntar todos os reis, todas as nações, reis, quando a Bíblia fala, presidentes, né, todas as nações da terra para a grande batalha do Vale do Megido, que é o Vale do Armagedon, né? Então, quando esse anjo derramar, o rio vai secar. Esse rio vai voltar a ser cheio agora nos últimos dias, tá? Só que ele vai secar porque é Deus preparando o caminho. Olha o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, né, o diabo, e da boca da besta, do anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha isso. Nesse momento que o 6º anjo derramasse esta taça, o rio Eufrates vai secar, o caminho vai ser preparado, porque Deus vai trazer esses reis. Ó, você encontra essas passagens em Zacarias, você tem que ler Zacarias, você tem que ler Joel. Você tem que ler várias passagens no Antigo, vários livros no Antigo Testamento, que tudo fala sobre o dia da vingança, tá? O dia da ira. E fala sobre essa guerra que sim, tá? Em toda a Bíblia, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler com você uma passagem a esse respeito aqui. Ó, vamos ler de novo aqui, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha isso. Nesse momento o apóstolo João viu, sai da boca do dragão, que é o diabo, ele vai ver isso, ele viu isso, aliás, da boca do falso profeta e da boca do anticristo, 3 demônios semelhantes a rãs.
que representa rã, né, nesse período aqui, representa um animal sujo, que desenvolve praga, prospera praga, sujeira, um animal asqueroso, nessa época aqui. Tá? Hoje a rã é vista de uma outra forma. Mas quando você lê e quando você entende o pano de fundo da época, a rã era vista como um animal sujo, um animal imundo, um animal nojento e um animal que levava praga e sujeira para onde ela ia. Assim era visto as rãs. E o apóstolo o João, ele viu esses demônios saindo da boca semelhantes a rãs, né? E esses demônios é que vão juntar os povos para poder lutar contra Deus, tá? Você vai entender isso, ó. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olha isso. Lembra que nós falamos aqui uns tempos atrás? Que o anticristo ele vai vir com todo poder, prodígios e sinais provenientes da mentira. Lembra disso? Nós falamos sobre isso. Lembra que nós falamos também sobre quando Deus enviou Moisés e Arão diante do faraó? Moisés e Arão jogou a vara dele e se tornou numa cobra, e os feiticeiros do Egito também fizeram isso. Também operaram um grande sinal ali, pegando o cajado deles e transformando numa cobra. Lembra disso? Esses 3 demônios aqui são operadores de sinais. Verso 14. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses demônios, eles vão em todos os governantes, presidentes do mundo todo, operadores de sinais, eles vão operar sinais sobre esses homens. Talvez aliviando as úlceras deles, operando sinais, vão ajuntar todos os povos da terra. Como diz só no finalzinho, na metade do verso 14. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Dá uma parada aqui no verso 14. Esses demônios vão ajuntar todas as nações do mundo inteiro. Quando esse 6º anjo derramar a taça, o rio vai secar para preparar o lugar da grande batalha, da grande guerra. E essa batalha aqui do Vale do Armagedon, ela vai ter o final lá no capítulo 19. Quando o Senhor Jesus voltar e vai matar todos com a espada que vai sair da boca dele, que é a palavra dele. Essa batalha vai se dar início aqui, no 6º flagelo, mas ela vai terminar lá no capítulo 19, na volta do Senhor Jesus, matando e destruindo todas as pessoas. E lançando todos, o próprio diabo, o dragão, o falso profeta, o anticristo, todos eles vão ser lançados no inferno. Durante 1000 anos. Você pode ler. Leia o capítulo 20, leia o capítulo 19, aliás. Leia o capítulo 19 e 20 que você vai encontrar isso. A gente vai chegar lá mais pra frente, tá? Agora, nesse versículo 14 aqui, para juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O grande dia do Deus Todo-Poderoso, que nós encontramos em várias passagens da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Deixa marcado onde você está, Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, É muito forte essa palavra inteira, que dá vontade de ler ela quase toda. Vamos ler aqui rapidinho, Tá. Vamos ler o versículo 3, vai. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz assim, Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Aqui o apóstolo Paulo começa a carta dele para a igreja de Tessalônica, louvando a Deus pela fé, pela constância, pelo crescimento da igreja de Tessalônica.
que mesmo passando por muitas tribulações que eles passavam, eles estavam perseverando, muitos morreram, mas morreram na fé, fiéis a Deus, e ali Deus considerou aquele povo digno de entrar no reino dele, porque aquele povo sofreu muita tribulação na época deles, né? Agora, verso 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, todos aqueles que estavam atribulando o povo de Deus naquela época, eles também receberiam tribulação, tá? Mas nada vai se comparar com o que Deus vai fazer com os ímpios nos últimos dias. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os santos, com os anjos do seu poder. Grande alívio vai receber todos os salvos quando o Senhor Jesus se manifestar do céu, vindo em glória, para poder estabelecer o reino dele de 1000 anos aqui na terra, para reinar com todos os salvos, e depois dos 1000 anos haverá os tempos eternos, né? Eternidade para sempre com o Senhor na glória. E nós vamos chegar a isso lá no capítulo 20, 21 e 22 do livro de Apocalipse, tá? Aí continuando, versículo 8, ó. Vamos ler só o finalzinho do verso 7. Quando o Senhor se manifestar, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. O apóstolo Paulo está declarando exatamente o que eu estava lendo com você lá em Apocalipse. Quando quando a sexta taça for derramada, o rio vai se secar, porque lá vai ser o dia da vingança do Senhor. Quando o Senhor vai tomar vingança contra como diz aqui no versículo 8, ó. Quando o Senhor Jesus se manifestar, né, em chama de fogo, verso 8, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o Senhor Jesus, ele vai tomar vingança. No capítulo 19 de Apocalipse, que ele vai matar todos. Ele vai tomar vingança contra todos os que não conhecem a Deus. No Evangelho de João, se eu não me engano, acho que no capítulo 1, o Senhor Jesus fala que a vida eterna é que conheçam a Deus, o único Deus, o único Senhor. Receber a vida eterna é conhecer a Deus. O Senhor Jesus, ele toma vingança. Pastor, quem é que vai para o inferno? Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Não é só acreditar em Deus, não é só ter fé em Deus. Tem que conhecê-lo. Tem que ter intimidade, tem que ter uma vida profunda com o Espírito Santo e tem que obedecer o evangelho do Senhor. Não é só, a crença não pode ser uma crença vazia, não pode ser uma fé sem obras. Uma fé sem obras é morta. Uma fé com obras é uma fé acompanhada de obediência. Então esse versículo aqui, ele tem que ser guardado no seu coração, tá? Todos eles, né? Mas esse versículo você tem que ficar atento com isso, né? O Senhor Jesus vai tomar vingança, né? Vamos ler de novo o verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha o que acontece com todos os perdidos desde o início. Eles estão assim, sofrendo uma eterna penalidade, almas incontáveis no inferno, sofrendo uma eterna penalidade para sempre, sempre. Banidos da face de Deus e da glória e do poder de Deus, banidos, afastados nas trevas permanentemente. Todas as almas que morreram até hoje sem salvação. E assim também vai ser o dia da vingança, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando o Senhor Jesus se manifestar, os que viveram e sofreram com Cristo vão ter alívio eterno. Só que os que não conheceram a Deus, os que não obedeceram ao Evangelho, vão ter uma penalidade de destruição eterna para sempre, né? Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E aqui eu vou dar uma parada com você nesse ponto aqui do verso 11, né, do verso 10. Depois você pode continuar lendo na sua casa aqui até o versículo 11 e o versículo 12. O apóstolo Paulo faz essa declaração inspirada por Deus. Quando o Senhor Jesus vier para tomar vingança
contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. Os salvos receberão alívio eterno, uma paz, uma alegria, um prazer eterno. E todos aqueles que não conhecem a Deus receberão a vingança do Cordeiro, a vingança do Senhor Jesus, tá? Vai lá, Joel capítulo 2, falando sobre o dia do Senhor, né? Joel capítulo 2, passa Oséias, vai lá. Joel capítulo 2. Vamos lá comigo. Joel capítulo 2. Eu vou ler com vocês aqui. Joel capítulo 2, eu vou ler com vocês o versículo 11. Joel 2,11 está escrito assim, ó. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o pode suportar? Olha isso. Depois você pode ler, você deve ler o livro de Joel todo, tá? Aqui é mais uma referência sobre o dia do Senhor, que também é conhecido como o dia da vingança, o dia da ira do nosso Deus. Grande e terrível é o Senhor quando ele toma posição para poder destruir o dragão, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios que estarão vivos nesse período aqui da grande tribulação, tá? O dia da vingança do nosso Deus. Ainda aí no Joel capítulo 3, olha o subtítulo que está em Joel. No capítulo 3, ó, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Aqui fala sobre todas as nações do mundo todo que Deus vai reunir no vale do Armagedon para a última grande guerra, para a última grande batalha. Na verdade não vai ser guerra, né? Na verdade os povos vão tomar posição, mas o Senhor Jesus vai matar todos eles com a espada que vai sair da boca dele. Está lá em Apocalipse capítulo 19. Mas eu vou ler com você Joel 3, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4, se eu não me engano. Joel capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, que é o vale do Armagedon, também conhecido como vale do Megido. Farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, porque por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, ó. Deram meninos por meretrizes, a gente vai ver isso aqui lá no capítulo 17 e 18, tá? Quando a gente vai falar da Babilônia, da grande meretriz, tá? Sobre toda a perversão que o anticristo vai fazer sobre Israel na grande tribulação, tá? E Deus vai tomar vingança contra todos os povos por causa de tudo isso. Como nós lemos, o Senhor vai proteger uma parte de Israel, o Senhor vai proteger, mas muitos serão atingidos, muitos serão atingidos. E o Senhor vai tomar vingança contra tudo isso. Versículo 3, ó. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Aí depois você pode ler, continuar lendo na sua casa. Aqui a Bíblia fala exatamente no que eu estou lendo com você lá em Apocalipse 16, sobre a sexta taça. O Senhor vai tomar vingança contra todas as nações da terra. Todos os povos na sua altivez vão querer se levantar contra Deus, como o homem faz hoje. O homem faz isso hoje. O homem sempre faz isso. O homem sempre quer afrontar Deus, o homem sempre quer ir contra Deus, sempre faz isso.
no seu orgulho, na sua soberba, achando que nunca vai dar nada, que não vai ter problema nenhum, que Deus não está vendo, né? O ser humano sempre faz isso, só que na grande tribulação vai fazer dessa forma, só que Deus vai trazer vingança contra todos eles, né? Quero ler com você uma palavra também sobre o dia da vingança, lá em Zacarias, capítulo 14, tá? Zacarias, capítulo 14. Ó, dá um conselho para você, leia o livro de Zacarias inteiro, gente. Leia ele todo o livro de Zacarias são profecias sobre as últimas coisas, tá? Zacarias, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, tá? Tem um subtítulo que diz assim, ó, juízo sobre Jerusalém e sobre os opressores. Vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor, mais uma vez, o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja, mais uma vez, ó, para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isso aqui é tudo que eu li com você até agora. O que o anticristo vai fazer contra Israel quando for quebrada a aliança na metade dos 7 anos da grande tribulação, com 3 anos e meio. A aliança do anticristo vai ser quebrada, ele vai querer se assentar no lugar santo como sendo o próprio Deus. Os israelitas vão abrir os olhos ali contra ele. E Israel vai fugir de Israel, Deus vai guardar, mas nesse ponto as mulheres serão forçadas, vai haver grande morte, estupro, grande destruição vai haver no meio de todo aquele povo de Israel também, né? Continuando aqui, ó, versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Igreja, olha isso. Depois é bom você ler o capítulo 14 todo, que o capítulo 14 todo fala sobre a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon vai ter o seu final lá em Apocalipse no capítulo 19, acho que é do versículo 11 em diante, quando o Senhor Jesus vai vir do céu, quando Israel estiver quase destruído, o Senhor vai vir e vai salvar Israel, porque Deus vai reunir todas as nações do mundo todo e todos virão contra Israel, todos eles virão, todos. E o Senhor Jesus vai vir do céu e vai libertar todo aquele povo e vai salvar toda a nação, matando bilhões e bilhões de pessoas com a palavra da boca dele. Tá? Tudo isso a gente vai ler quando a gente chegar lá também em Apocalipse capítulo 19. Então aqui a Bíblia fala sobre o grande dia da ira do Senhor, onde ele vai juntar todos os povos. Eu li com você aqui acho que 3 referências, né? 4 referências se eu não me engano, mas tem muita referência ainda a esse respeito do dia da vingança do Senhor, que vai se dar nos últimos dias, tá? Vamos voltar lá, porque a gente vai terminar lá na 6ª taça, aí a 7ª taça fica para o próximo estudo. Vamos lá, volta lá, Apocalipse capítulo 16, vamos só finalizar aqui, ó. Capítulo 16, vamos ler de novo o versículo 14, só que a gente vai até o verso 16 agora, verso 14, ó. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis, aí Jesus fala, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essa palavra aqui é para nós hoje. O Senhor Jesus, ele fala, eis que venho como um ladrão. Essa palavra tem 2 significados, tá? Que eu entendo. Venho como ladrão é o seguinte, ele vem sem misericórdia e ele vem sem avisar. E isso se dá em 2 sentidos. Quando ele voltar no final da grande tribulação, o segundo sentido, que eu vou começar pelo segundo, agora o primeiro. E isso se dá quando a pessoa morre, tá? Quando, essa palavra é para nós hoje. Quando uma pessoa morre, é Jesus Cristo voltando para ela. Eu já expliquei isso aqui. É o Senhor Jesus vindo como testemunha, e se a pessoa, se ela não é salva, o Senhor dá ordem aos demônios, os demônios pegam aquela alma e levam ela para o inferno. E ela vai aguardar no inferno, sofrendo para ela ser julgada, para ela ser jogada depois no lago de fogo, como está lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante, se eu não me engano, que fala sobre o juízo do trono branco. Então a gente tem que entender isso muito bem.
tá? Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão, porque a primeira vinda dele foi como cordeiro, a segunda é como ladrão, sem misericórdia e sem aviso, né? Aí ele fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado, feliz, é aquele que vigia, olha isso, é aquele que vigia e guarda suas vestes. Guardar suas vestes diz respeito à pureza, diz respeito à veste de salvação, ser limpo, ser puro, aquele que vigia, aquele que está esperando Jesus. Ó, o crente, ele não espera a morte, o crente, ele espera Jesus. Eu vou pregar sobre a morte quando a gente chegar lá em Apocalipse 20, tá? Aí eu vou falar sobre o anjo da morte, que é um mensageiro do inferno que leva as almas para o inferno. O crente não espera a morte, o crente ele espera Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, bem, feliz é aquele que vigia. É para nós hoje, é para todo mundo que está vivo hoje na terra, tem que estar vigilante, esperando o Senhor Jesus. Esperando a hora que a pessoa vai partir dessa terra, né? Aquele que guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Não ande nu, ou seja, a veste de salvação é que nos cobre de salvação. É que nos torna limpos aos olhos de Deus, sermos vestidos de salvação, recebermos o Espírito Santo, sermos lavados, passarmos pelo batismo nas águas. Batismo nas águas é para remissão de pecados, é para sepultar ali nas águas a velha criatura. O batismo nas águas tem que ser público. A pessoa tem que confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e a Bíblia nos garante que quando nós passamos pelas águas, quando algum discípulo de Cristo nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente é perdoado de todos os nossos pecados e aquela pessoa sai das águas para andar em novidade de vida, ela é uma nova criatura. E a partir daquele momento ela vai ser ensinada, ela vai se tornar um discípulo de Jesus Cristo, ela vai vigiando e guardando e se envolvendo cada vez mais com Deus. Não ande nu, ou seja, para que a pessoa não seja vista na sua imundície, na sua pecaminosidade, né, da velha criatura. Para que não ande nu e não seja vista a vergonha da sua nudez, né? Agora, verso 16, o último, a gente termina por hoje. Verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ali haverá a guerra, a batalha do Armagedon, que vai se dar no fim, no capítulo 19, quando Jesus Cristo voltar e matar todos os povos. E esmagar, como eu li com você no estudo passado, né? Nós lemos lá no capítulo 14, no verso 17, a vindima, né? E também no verso 14, a ceifa. Quando Jesus e os anjos, com uma foice, vai juntar todos os povos para jogar no lagar da ira de Deus, onde Deus vai esmagar e vai pisar, vai destruir com bilhões e bilhões de pessoas. Então, gente, a gente tem que compreender a palavra. O Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. Salvar do que? Do inferno? Não, Jesus não veio para salvar do inferno. Ele veio para nos salvar do juízo. Ele veio para nos salvar de sermos julgados de Deus. Por Deus, aliás. Deus não quer julgar ninguém. Jesus não quer julgar ninguém. Mas ele mesmo disse, as palavras que eu vos digo, elas vão julgar vocês. Para que vai julgar quem? Aquele que não conhece a Deus e aquele que não obedece ao Evangelho. O inferno é uma consequência de quem é julgado por Deus. Quem aceita Cristo verdadeiramente é justificado, a pessoa se torna justa, ela é redimida, é operada nela uma obra de reconciliação com Deus, o ministério da reconciliação. Então o justo, ele não entra em juízo, o juízo de Deus não tem misericórdia. A gente vai estudar sobre juízo a fundo quando a gente chegar lá em Apocalipse no capítulo 20, tá? Então nunca mais fale isso, só Deus pode me julgar. A pessoa acha tão bonito quando ela fala isso, né? Aí alguém vai repreender o outro falando que você está errado. Aí a pessoa não fala nada para mim não, porque só Deus pode me julgar. A pessoa pensa que ela está arrebentando. E que loucura que a pessoa falar um negócio desse. Só Deus pode me julgar. Deus não quer julgar você. Não quer julgar. Você sabe o que é juízo de Deus? Juízo de Deus é Deus comparar você com Jesus Cristo. E aí, como é que você vai passar desse juízo? Mas eu dou cesta básica para os outros. Mas eu ajudei o fulano. Mas eu morri salvando 20 pessoas. Será que Jesus só salvou 20? Ser julgado por Deus é ser comparado com o próprio Jesus. Ninguém é melhor do que ele. Ninguém é. Ninguém consegue passar desse juízo. Eu vou explicar isso para você a fundo lá em Apocalipse capítulo 20. Então,
Não queira ser julgado. Ah, só Deus pode me julgar. A pessoa fala isso pensando que ela tá bem, pensando que ela tá bonita falando uma coisa dessa. Ela mal sabe que ela mesmo tá se condenando com as palavras dela. Só Deus pode me julgar coisa nenhuma. Eu não quero ser julgado por Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero a salvação. Eu creio na minha salvação. Eu não quero juízo. Eu não quero ser julgado. Eu, como a igreja de Cristo, eu não vou passar pela grande tribulação. Grande tribulação é juízo. É juízo. É Deus voltando a tratar com Israel, voltando a tratar com a noiva, com a esposa de Deus. Lembra que eu expliquei isso? Israel é a esposa de Deus e a igreja é a esposa do Cordeiro. Grande tribulação é Deus voltando a tratar com a esposa dele, a esposa reconhecendo o Senhor e aceitando o filho dele e sendo salva também. E grande tribulação é Deus trazendo juízo sobre os ímpios desse mundo, tá? Então, igreja, cuidado com isso, tá? Creia no poder do sangue de Cristo. Entrega a sua vida para Jesus. Passa pelo batismo nas águas, mata a sua velha criatura, passa a se alimentar da palavra, busque a Deus de todo o seu coração, se alimente da palavra, tenha uma vida fiel com Deus, se alimente da palavra, não tenha uma fé rica da palavra, de vivência, de prática, tá? Creia nisso, entenda, procure uma igreja, alguém que pode te aconselhar nesse sentido. Entenda o que é o sacrifício da cruz, aceita Jesus, que ele morreu lá para que você não fosse perdido eternamente. Tá bom? Tem essa compreensão. Eu vou falar melhor sobre isso aí quando a gente chegar lá em Apocalipse capítulo 20. No juízo do trono branco. Ali acho que eu vou gastar uns 3 estudos aqui com vocês, aqui, ou 4. Para a gente falar bem a fundo sobre morte e sobre juízo. Sobre juízo acho que vai uns 2 estudos aqui. Tá bom? Então guarda isso. No próximo estudo vai ser na quarta-feira. A gente vai ver o 7º flagelo, tá? Mas aqui Deus vai reunir todos os povos no lugar que em hebraico se chama Armagedon, Vale de Josafá e Vale do Megido. Ele tem esses 3 nomes. O próprio Napoleão, ele viu esse lugar aqui também na terra, tá? Que fica ali por em volta da Palestina. O próprio Napoleão viu esse lugar e viu que era um lugar maravilhoso para se fazer guerra. E é o lugar que Deus vai preparar para juntar todos os inimigos dele, para poder matar e destruir a todos, tá? Então, aceita Jesus enquanto é tempo para que você seja salvo da ira de Deus, salvo do juízo de Deus, tá? Guarde essa palavra no seu coração, estude a palavra e viva ela acima de tudo, tá, gente? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que tem ficado conosco aqui até agora, todos os que vão assistir ainda no YouTube ou no Facebook, tá? Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Vamos ficar por aqui e até quarta-feira agora, se Deus quiser, às 10 horas da noite. Deus abençoe.